Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Diga amém. Amém. Hoje, vocês notaram que os irmãos, o Emanuel, o pastor Marco e a irmã Romilda, eles não estão aqui. Eles foram para um retiro de oração. Eles foram na segunda e vão voltar amanhã, amém? Então, hoje, eles não vão estar aqui, infelizmente. Eu queria, junto com os irmãos, hoje, compartilhar algo da parte do Senhor. E hoje é o nosso culto da vitória. E eu escolhi um tema que já tem um tempo que eu estou pensando sobre isso. Está aí no slide. Que é que não deixe que os teus olhos te enganem. Amém? Eu não sei se você já foi enganado pelo aquilo que você viu. Quem aqui já foi enganado por algo? Você vai no mercado, você vai no mercado, né? E você enxerga aquela fruta que aparentemente parece doce, né? Agora está na época dos melão. Eu gosto muito de melão e eu tô me enganando muito essa época agora. Eu vou lá e tem um melão lá cortado e eu olho assim de frente, né? Ele está assim um ar de meio verde, meio amarelado. Aí você fala, acho que agora eu acerto, hein? Esse aqui vai estar docinho. E aí meus olhos me enganam, né? Eu gostava daquela época, não sei se algumas pessoas lembram. Antigamente no Brasil você ia comprar uma melancia e o pessoal fazia um quadrado na melancia, né? Ele tirava assim, você comia para ver se a melancia estava doce. E era interessante. Só que nem sempre dá para experimentar antes, né? E nem sempre dá para você saber o que vai acontecer. Mas na nossa vida há sempre uma direção, um caminho quando se trata do reino de Deus. Quando se trata da minha vida e da sua vida, Deus sempre está nos orientando para aquilo que Ele quer de nós, amém? Ao contrário de você ir comprar um melão, na sua vida não é assim, né? De supetão, que você vai lá no mercado e fala, acho que hoje eu vou comer um melão e vai lá, mas não. A nossa vida é regida, e vocês que integraram a sua vida ao Senhor e aqueles que vão entregar, sabem que depois que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós somos regidos, nós somos orientados por Deus, amém? E eu queria ler um texto que é bastante conhecido dos irmãos, que está em Gênesis 13, do 7 em diante. É um texto bastante conhecido, amém? O 7 diz assim: houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita, e se for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separou-se um do outro.
Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar na cidade da Campina. E aí, armando a estenda até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe, e onde você está para o norte, e para o sul, e para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar a sua descendência. Graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Tu és bom e a tua misericórdia reina para sempre. Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, através... Tu já falou, Senhor, através do louvor. Muito obrigado, Senhor. Mas fala conosco através da palavra, Senhor. Nos conduz, nos orienta, nos abençoa. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém? Desculpa. Eu quero falar algo muito simples para os irmãos nessa noite, amém? E não deixe que seus olhos te enganem. Amém? Todos já conhecem a história de Ló e de Abraão? Amém. Então vai ficar mais fácil para a gente falar um pouco sobre o que o Senhor colocou no meu coração, amém? Desculpa. Se toda vez que eu tossi eu pedir desculpa, amém, o irmão trouxe uma água. Deus abençoe sua vida, querido. Quando você casar, eu estarei lá no seu casamento para comer o bolo. Amém? Algo interessante, essa semana eu estava lendo esse texto, e já tem um tempo, na verdade, que eu li esse texto, e me chamou a atenção esse tema, e a ideia de os nossos olhos nos enganar, sabe? É interessante, porque a gente começa a entender a vida de Abraão, a vida de Abrão, Deus depois troca o nome dele, e a vida de Ló, né? A gente entende, a gente já conhece, principalmente a gente que está há muito tempo na igreja, a gente já ouviu pregações, a gente já leu a Bíblia, já viu estudos sobre isso, né? Deus chama Abraão para uma terra que Abraão não conhecia. Deus fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vem para uma terra que eu vou te colocar, e a gente entende isso. E por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele creu na promessa do Senhor, amém? E é interessante, por quê? Porque junto de Abraão, né, a gente sabe que Abraão vem de uma cidade idólatra, a gente sabe que Abraão basicamente servia a deuses estranhos, a gente sabe que Abraão e a sua família provavelmente eram vendedores de ídolos, de imagem, e quando Deus chama, ele larga tudo, ele vem atendendo ao chamado do Senhor. E é interessante, porque a gente não sabe como é que Ló entra nesse meio, né? A Bíblia não fala como Ló entrou, mas a gente entende que Ló, ele foi alguém que, quando Abraão tem o chamado de Deus, quando ele ouve a voz do Senhor, quando ele observa que Deus é diferente daqueles deuses a qual ele servia, ele vai e sai. A gente entende que Ló, basicamente, toma essa decisão também junto com Abraão, né? Porque a gente sabe que quando a Bíblia diz que Ló, ele desce, se você ler todo o contexto, se você ler para cima, você vai ver que Abraão, ele desce com seus rebanhos, com seus gados e com seus, basicamente, com seus servos, né? Não sei se você sabe, mas Abraão é conhecido como um sheik, sabe? Já viu aquele sheik? Só não tinha petróleo. Mas ele desce, quando ele desce aqui, ele desce com uma caravana de servos, amém? Ele sobe ou desce, ou tanto faz, eu sobe. Ele sai da sua terra, não sei se ele subiu a ladeira ou desceu,
Mas ele sobe, ele sobe? Sobe, amém, aleluia. É, ninguém desce para Jerusalém, mas ele estava indo. Mas tudo bem, vamos lá. Bem, ele sobe e Ló vai junto com ele. E a gente tem que entender que Abraão não é alguém que não tinha nada e que não era uma pessoa que, como a gente às vezes, quem aqui saiu do Brasil e deixou tudo para trás e veio para cá só com a carteira no bolso e a mala puxando? Quem aqui não foi? Quem chegou diferente? Quem veio do Brasil e trouxe os móveis, o carro, a casa, tudo, os servos e as servas que tinha lá? Alguém de vocês? Não. Então, basicamente, Abraão não é igual a gente. Quando Abraão desce, ele desce com gado, ele desce com servas e com servos. E isso, Ló também desce junto com ele. E é interessante, porque essa riqueza e essa prosperidade, a gente sabe que Abraão vai para o Egito e ele é abençoado lá. E aí, isso vai crescendo e aí a Bíblia começa a nos dar informação sobre os dois. A Bíblia diz que os dois não brigam. Os dois estavam bem. Entre eles dois, a relação era boa, era amigável, mas havia algo interessante. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que... a Bíblia fala assim, e houve desentendimento entre os pastores de Abraão e o pastor de Ló. Aí a Bíblia fala assim, porque naquela terra habitavam os cananeus e os fariseus. Então, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, quando ele chega lá com seus rebanhos, Ló tinha um rebanho dele, Abraão tinha um rebanho dele, lá também tinha os cananeus e os fariseus que também tinham seus rebanhos. E agora era muito pouco pasto para muito animal. E isso começa a gerar desentendimento entre os dois. Isso começa a gerar desentendimento entre os pastores de um e os pastores de outro. E Abraão e Ló está tudo bem. Só que aquilo chega em um ponto onde Abraão olha e fala, não dá mais para a gente conviver junto. É muito rebanho para pouco espaço. Para muita gente. E as ovelhas é igual vou falar, porque eu não gosto de dar nomes, o nome das pessoas, mas as ovelhas eram igual uns jovens aí que a gente leva para a pizzaria. Comia que só. Era botar coisas... Entende? Aí Abraão olha para Ló e fala assim, Ló, vamos fazer algo interessante entre você e eu? Eu vou te fazer uma proposta. Faz o seguinte. Não é certo que a gente brigue. Não está certo o que está acontecendo entre os meus pastores e os seus pastores. Vamos fazer o seguinte, olha tudo isso aí. Você está vendo? Você está enxergando tudo? E Ló fala, sim, estou enxergando. Aí Abraão olha para Ló e fala assim, escolha. A escolha está nas tuas mãos. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher ir para... Eu falei de... o oposto. Isso aí que vocês falaram. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Tá legal? E Ló fala, tá legal. Mas a Bíblia diz no 7 ou no 9 que começa a ideia e o que eu quero que você e eu, que nós pensamos nessa noite. Porque a Bíblia diz que no 9 diz assim, então toda a terra está diante de ti, diante de você. Peço não, o 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ló olhou para aquilo tudo e os olhos dele começou a brilhar. Ele começou a olhar para aquilo tudo e falar, cara, que oportunidade. Vou ficar aqui sozinho. Ele me deu a chave na mão. Ele me deu a oportunidade agora de eu escolher, através dos meus olhos, aquilo que é bom para mim.
era como um jardim do Senhor. Sabe? Não sei se você sabe, mas aqui a Bíblia está fazendo uma referência ao jardim do Éden também. Sabe? Não tinha um rio, não tinha 4 rios que se cruzavam, aquilo não era incrível. Então Ló, quando olhou para aquilo tudo, que viu que tinha água, que tinha pasto, que dava para prosperar ali, ele falou o quê? Que legal. Isso é interessante, isso é incrível, porque Abraão ficou na dele. Então cuidado, querido. Cuidado para que seus olhos não te enganem. Cuidado para onde os seus olhos estão te levando. E cuidado para o que você está enxergando quando você começa a enxergar coisas boas que talvez não seja tão bom assim. Ló olhou assim e falou, opa, ele me deu a chance de escolher. E Ló escolheu. Aí o 11 diz, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Olha só que lindo. E partiu para o Oriente. E assim separou-se um do outro. É incrível, isso é interessante. Porque a gente já começa a tirar uma lição incrível aqui, querido. Antes de você enxergar o que você está vendo, que parece bom, escute a voz de Deus. Não deixe que os seus olhos te levem para onde Deus não quer que você vá. Comece a pensar através da sua mente, não através dos seus olhos. A gente, às vezes, ergue os nossos olhos para as campinas, né? Para aqueles empregos que parecem tão sedutor, ou para aquelas amizades, ou até mesmo aquelas festinhas, ou até mesmo aqueles lugares onde as pessoas querem nos levar e as pessoas olham para a gente e falam assim, olha que coisa incrível, vá meu amigo, e a gente olha, aquilo é tão sedutor e a gente começa a nos enganar pelaquilo que a gente vê. A Bíblia ainda diz que aqui Deus não tinha destruído ainda Sodoma e Gomorra. Paulo diz que Ló era homem justo. E aí? Que a gente acha que a nossa justiça... Não, eu sou crente, cara. Eu estou indo para a igreja, irmão. Vai brincar comigo ou quê? Sou crente, leio a Bíblia. Não, é Deus que está me mandando. Enquanto Ló enxergava com seus próprios olhos, Abraão deixava que Deus enxergasse por ele. Abraão calado, assim, ó. Pode ir, irmão. Você pode ir para onde você quiser, Ló. Você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode ir para essa campina, tudo. Se Deus não for com você, irmão, você está lixado. Eu vou para onde Deus me manda. Eu obedeci a voz de Deus. Quando eu saí de lá, eu saí com um propósito. O propósito foi, aonde você me mandar, eu vou. Então pode escolher, cara. Vá, escolha. Não está bom para você? Vá. Você não acha que é bonito? Não tem pasto para você? Não tem água para as suas ovelhas? Lá não tem cidade perto? Sodoma e Gomorra. Ó. Eu tenho ovelhas gordas, eu levo lá, faço negócio. Olha a cabeça de Ló. Eu vou crescendo na vida, eu vou subindo na vida. Eu vou conquistando os meus objetivos. Deus me chamou para uma terra que manda leite e mel, e aqui está manando com força. Está vindo, né? A gente precisa entender, querido. Não deixe que os seus olhos tirem você do foco. Não deixe que os teus olhos comecem a determinar para onde você vai. Amém? Vocês estão aqui? Irmão, estão meio... Até beber uma água que os irmãos estão meio assim. Pode, irmã. Quarta-feira é osso, né? Cuidado. Não deixe que o sono te engane. E os seus olhos também, que vai dormir. Entendeu, querido? Olha que coisa interessante. Abraão olhou para Ló e falou assim, cara, você não entende nada sobre Deus. Você não entende nada sobre propósito. Às vezes a gente precisa olhar para esse texto e começar a nos enxergar nele. Sabe?
Porque às vezes Deus nos orienta a fazer algo, ou Deus nos orienta a estar em um certo local, ou Deus fala assim, fique parado, deixe que eu enxergo por você, e a gente acha que não, porque a gente está na terra da promessa, na terra que mana leite e mel, a gente já acha que não precisa mais de Deus, que a direção já foi dada, não, Deus deixou eu entrar, eu passei lá no CEF, está de boa, agora deixe comigo. Eu já tenho meu emprego legal, não pode deixar que Deus resolve, meu querido. Não deixe que os seus olhos te enganem. E não deixe que os seus olhos tirem você do propósito que Deus te colocou e que Deus determinou para você. Quando Deus faz a promessa, Deus fala assim, Abraão, sai daí, vem para mim, deixe que eu guie seu caminho. E Abraão fala, tudo bem. Mas aí Ló vai no embalo. E tem muita gente que vai no embalo, né? Você conhece alguém que já foi no embalo? Eu gosto de ir no embalo, é legal, cara. Aqui não dá muito trabalho, né? Quem que já foi no embalo? Fala a verdade. Não é bom, Rai? Fala a verdade. É bom, cara. Você não... Aí no embalo, Deus falou com aquele, Deus orienta ele, ele orou, ele jejuou, entendeu? Ele fez tudo, e depois fala, Elber, vamos? Eu falei, vamos. Vai ser legal? Vai ser, eu vou. Não é verdade? Só que aí, querido, você tem que entender que o embalo, meu amigo, você tem que cantar conforme a música. O embalo, você canta conforme a música não sua, mas daquele que te chamou. Não é assim? O cara te chama para a festa dele e para a casa dele, você o quê? Você canta conforme a música, querido. E Ló não queria mais. Quando Abraão olha e fala para ele assim, qual é então? Vai cantar que música? Quer ir para a direita ou para a esquerda? E aí Ló fala o quê? Acho que eu vou para aquele lugar ali que é melhor. A música parou. Para o CD. Não deixe. Eu ia falar algo aqui, mas... Amém? Retiro. E é engraçado, cara, porque observe que a gente precisa aprender com Abraão. Ló, ele tá, olha só o que o olho de Ló leva a ele. Ele vai e ele vê tudo bom. Amém? A Bíblia diz que ele era um homem justo. Aí ele vai e fala assim, não, o lugar é bom, o lugar é legal, o lugar eu escolhi com as minhas próprias forças. Aí você começa a entender e lá para frente eu vou só dar uma pulada para depois a gente voltar para Abraão. Mas olha só onde o olho de Ló levou ele. Foi para Sodoma, Gomorra. Teve um ataque, ele vai como prisioneiro. Abraão tem que ir lá salvar ele. Entendeu? Não era homem de Deus? Não era homem justo? Mas olha só onde o olho dele levou ele. Olha só onde as decisões deles começaram a tomar. Quando ele parou de ouvir a voz de Deus. Porque você fala, Elber, mas qual é a decisão que ele deveria tomar? Aí você pensa em casa, tarefa para cada um de casa, né? Eu gosto de um pregador americano que ele diz que nem tudo dá para você dar para as pessoas mastigado. Às vezes as pessoas precisam chegar em casa e mastigar sozinho. Elas começam a aprender. Entende? Ló, ele olhou, foi legal, um homem de Deus, não se corrompeu, olhava a iniquidade de Sodoma e ficava calado. Colocou a sua tenda, né? A Bíblia diz o quê? E armou a sua tenda perto de Sodoma. Aí quando você vai ver ele lá na frente, ele já está dentro da cidade, onde o anjo vai levar ele. Porque um abismo vai chamando outro abismo. Porque as decisões deles começam a levar ele e a funilar ele. Você não sei se vocês já passaram por isso, onde as suas decisões, pela sua própria vontade ou pelo seu próprio querer, começa a te levar, mesmo você sendo um homem de Deus, mulher de Deus, mesmo você orando, jejuando, mesmo você dando dízimo, mas as suas decisões erradas começam a te levar para lugares errados. E aí Deus ou um amigo seu tem que ficar te puxando, querido. Abraão começa a olhar para Ló e Ló começa a ir, daqui a pouco vai lá um rei,
pega a cidade, pega os moradores, leva Ló. Aí Abraão tem que ir lá, pegar os servos dele, ir lá, resgatar Ló. Aí fica assim, daqui a pouco Deus vem e fala, vou destruir, mas vou tirar Ló. Aí olha a confusão que esse homem arrumou, porque ele foi pelos seus próprios olhos, querido. E a Bíblia diz que Abraão armou sua tenda em Canaã e falou, deixa Deus falar comigo para onde eu vou. Comece a ouvir a voz de Deus e deixe que Deus enxergue por você. Deixe que Deus comece a enxergar os campos que Ele quer que você vá, querido. Para onde Ele quer que você prospere, aonde é que Ele quer te guiar. Nem tudo que brilha é ouro, querido. Nem tudo que as pessoas te chamam para ir, venha, que é legal, aqui você vai prosperar, aqui você vai ter isso, aqui você vai ter aquilo. Peça a direção de Deus, comece a enxergar através dos olhos do Senhor, querido. Porque o inimigo está te enganando com coisas. A gente nunca viveu um tempo tão perigoso, onde o inimigo nos engana todos os dias. Onde você abre o celular e já está lá, ganhe. Vou até beber água, velho. Acaba a água. Aprenda a ganhar dinheiro na internet. Ou na internet não, como é que é o cara? Arrasta para cima. Essa semana eu vi um cara em um vídeo que eu ri. O cara estava filmando um rapaz assim na obra, ele batendo os pregos. Aí o rapaz falou, aqui, ó, mais um que estava vendendo os cursos de arrasta para cima, voltou para a obra. Você lembra? Arrasta para cima para aprender, para ganhar dinheiro. Você vai ganhar 100 mil por mês. Aí o cara mostrava, né? Um malote de dinheiro e todo mundo, pô, vou fazer o curso. Aí o cara botou lá, aí, ó, mais um que estava no curso de arrasta para cima que desistiu. Não é assim? Aí teve pessoas que sabem o quê? E isso é sério, querido. Eu estava lendo essa semana e é interessante. Não sei se vocês já pesquisaram, depois vocês pesquisem. Quantas pessoas que perderam, teve gente que vendeu o carro com esse curso de arrasta para cima aí. Achando que ia ganhar uma BMW e vendeu o Corolinha dele. Falou, não, vou comprar uma BM. E agora não tem nem BM, nem um Corolla. E agora está atrás de um Fusca. E está difícil, que Fusca não é qualquer um que tem. Pessoas que pararam no meio da caminhada porque eles achavam que não, aquele lugar é que é bom, aquele lugar é que dá dinheiro, aquele lugar que rende alguma coisa. Eu vou para ali. Cuidado, querido. A Bíblia é incrível, porque a Bíblia diz que enquanto Ló estava escolhendo, Abraão estava lá, de boa. A gente tem que começar, querido, a descansar no Senhor. Sabe quem Abraão está nos ensinando aqui, quando ele fica parado? Eu confio no Senhor, eu descanso nele, eu estou de boa, estou bem. Tem pasto para sua ovelha lá? Vai para lá. Lá, aquele lugar ali que está te dando dinheiro, que vai te dar dinheiro, perto de Sodoma e Gomorra, pode ir. Eu estou de boa. Eu estou descansado. Está nervoso? Nossa, e suas ovelhas? Não, quem me chamou garante. Não foi você, Ló, que me chamou. Não foi os seus pastores que me chamou. Quem me chamou foi Deus, e eu ouvi a voz dele. Eu sei quem falou comigo. A experiência foi comigo. Eu ouvi a voz dele, eu descanso nele. Aí a Bíblia diz que Abraão fica em Canaã. Aí Deus fala para Abraão. Aí Deus fala assim para Abraão no 14, para a gente terminar. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os seus olhos e olhe. Erga os seus olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Deus olha para Abraão e fala assim, está vendo? Ó, pode dar um 360 aí, Abraão. Agora, quem está mandando você falar, quem você enxergar sou eu. Olha como Deus é incrível. Olha, eu só era um baterista. Eu falei, ó, rapaz, olha como Deus é incrível. Entendeu? Olha como Deus é incrível, cara. Porque Abraão olha para Ló e fala assim, enxerga, o que você vê, é seu.
Aí Ló olha com os olhos humanos e começa a coisar. Aí Abraão fica parado na dele, confiando no Senhor. Aí ele fica assim de boa, Ló vai embora, fica ali esperando Deus. Aí Deus olha para ele e fala assim: agora você que vai enxergar, porque agora quem está falando sou eu. Agora quem está mandando você olhar sou eu. Não é homem nenhum, não. Não é filho do homem que se arrepende, não. Quem está falando agora com você sou eu. E você conhece a minha voz. Agora olhe para a direita, olhe para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Dá um 360 aí. Pode olhar, que eu estou mandando. Olha como é diferente quando Deus enxerga. Olha como é diferente quando a gente começa a enxergar com os olhos do Senhor. Olha como é incrível quando a gente para de nos enganar com nossos próprios olhos e começa a confiar naquilo que Deus olha para ele e fala assim: agora enxergue. Aí no 15 ele fala: porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você. É minha, eu que vou dar. E pode escrever aí. Pode olhar. Quando você e eu, querido, quando nós enxergamos com os olhos do Senhor, quando nós confiamos nele, querido, e acreditamos no cuidado do Senhor, é isso que acontece. Quando os seus olhos param de te enganar, quando o inimigo para de enganar você com isso e com aquilo, olhe para aquilo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, e você olha para tudo isso e fala: não, eu quero o que Deus me dê. Eu quero o que Deus mandar eu olhar, eu vou olhar para onde Deus mandar. Aí Deus olha para mim e para você e fala: agora olhe, que agora é eu que estou falando. Aí Deus dá algo que Ló, escolhe um pedacinho, cara. Um nada. Que é isso que os seus olhos vai te dar. Nada. Comparado àquilo que Deus te dá. É nada. Ele olha as campinas e olha aquilo lá, um pedacinho de terra, sabe? E que legal, que legal. E Deus fala: bom. Aí Abraão, pode ir, vai lá. Aí Deus olha para Abraão e fala assim: agora olhe. Por quê? Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você. E a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar a sua descendência. É por isso que já tem pessoas que estão se admirando com o cuidado do Senhor e com aquilo que Deus está dando. A gente, às vezes, eu me encontro, às vezes, no trabalho com pessoas que é interessante, cara. Pessoas que falaram para mim assim: Elber, cara, eu vim aqui, estava tão difícil, mas eu falei a Deus algo interessante quando eu cheguei aqui, cara. Eu falei assim: primeiro Deus e a igreja, depois eu vou ganhar dinheiro. Cara, eu estou ganhando dinheiro que não dá nem para... Eu nem sabia que dava para ter ganhado tanto dinheiro. Eu falei, opa, assim, se você quiser o meu NIF, eu estou aqui, né? Divide aí, né? Deus está me dando mais do que eu pensei que ia ganhar, cara. Eu falei: é verdade. Mas eu olhei para Deus quando eu saí do Brasil e falei: Senhor, quem manda na minha vida é o Senhor. É o Senhor que manda. Aí Deus falou: ah, é? Então, peraí. Foi difícil? Foi. No começo foi difícil. Aí eles falam para mim: pô, velho, no começo foi osso. Eu falei: osso? Osso é pouco. Mas agora eu estou vendo o cuidado de Deus. E é isso que acontece, é isso que Deus está falando para Abraão aqui. Fica descansado, confia em mim. Se tiver alguém aí que consiga contar o pó da terra, essa será a sua descendência. Não sei se você sabe, mas tem alguns teólogos que acreditam que uma das coisas que motivou Abraão sair, quando Deus chama ele, é a palavra quando Deus fala: eu farei você pai de uma grande nação. Sabe? Abraão olhou e falou: pô, vou ser pai de uma grande nação, isso é incrível. Vou fazer algo real, algo vivo, de um Deus verdadeiro, incrível. Aí Deus vai sempre confirmando: olha, a sua descendência. E Ló não é descendente não, viu, varão? Apesar de você achar que ele era parente, tio, mas não é. Descendências são filhos. Ló poderia ficar ali e falar assim: ó, eu vou ficar por aqui, né?
a música daqui está dançando melhor. Então é isso que eu quero que você entenda, querido, nessa noite. Não deixe que seus olhos te enganem. Comece a ser orientado por Deus. Comece a observar e saber que Deus tem cuidado de mim e de você. E não deixe que o mundo te ofereça coisas a qual são pequenas e não tem valor nenhum. Mas confie no Senhor, amém? Que Deus abençoe sua vida.